Boa noite, graça e paz. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E seja bem-vindo a mais um mês que nós estamos entrando hoje, o mês de agosto. E nós sabemos que agosto, a história da humanidade, ela é marcada por fatos terríveis, né? E nós sabemos que quem está debaixo da palavra é preservado do mal, amém? Então eu profetizo na sua vida um mês de agosto muito especial em nome de Jesus. Posso ouvir amém por isso? Glórias a Deus. Está conosco Alan, é isso? Alan e a Roberta, amém? Dá um sinalzinho, salva de palmas para eles, sejam bem-vindos, viu? Sintam-se à vontade. Irmãos, é muito importante nós entendermos quando nós entramos no mês, o que é que nós vamos carregar sobre ele. Eu vejo muitas pessoas que não se importam com o que carregam de um mês para o outro. E muitas das pessoas não conseguem ter uma vida vitoriosa, porque de forma sutil, as enfermidades da alma, ela vai montando e construindo na vida da pessoa uma vida de retenções, uma vida de problemas e uma vida de falta de realizações. E por causa disso nós temos visto, se você ler um pouquinho sobre o mundo dos negócios, nunca houve tanta desistência de cargos de altíssimo nível, CEOs de grandes empresas, que não querem mais serem chefes, não querem mais serem executivos, porque essas grandes empresas que têm esses CEOs, os caras não querem mais, pelo valor que for, porque tem uma base de liderados que carregam durante gerações, décadas das suas vidas, problemas emocionais que vão levando de um dia para o outro, de um momento para o outro. Nós nunca tivemos numa geração tão ocupada quanto agora. Nós nunca tivemos uma geração tão tecnológica quanto agora. Eu já entrei em casas de famílias que o pai está no quarto, a mãe está na cozinha, o filho está na sala de TV, o outro está no quintal. E eles se conversam pelo WhatsApp, não há diálogo mais na mesa. Não há diálogo mais entre eles. E aí quando vem um problema, por isso que na pandemia foi um dos maiores índices de divórcio, porque se trabalha muito, se constrói muito, mas a vida social, o relacionamento, por água abaixo. E nós temos que tomar muito cuidado. O mês de agosto diz aí fora que é o mês do cachorro louco, né? Mas na história da humanidade, as grandes catástrofes foram dadas no mês de agosto. Só que no calendário judaico, o nosso calendário espiritual não é o calendário romano. O nosso calendário espiritual é o calendário judaico. E se não me falha a memória, nós estamos no mês de isso. E é um mês de frutas, é um mês de frutos, um mês de desenvolvimento. Então eu declaro sobre a tua vida, quem esteve na última palavra do início do mês de julho. O que Deus falou? Que nos daria um semestre extraordinário. E eu declaro sobre a tua vida, aleluias, que nós vamos hoje, no primeiro dia do mês de agosto, do mês 8. O 8 significa o número do poder, o número de quem exerce uma autoridade. Há estudos muito fortes sobre isso. E eu quero declarar sobre a tua vida que não é o poder humano que vai te governar, mas é o poder daquele que governa todas as coisas. Quem crê nisso, em nome de Jesus, diga amém. Amém? Então nós vamos entender aquilo que um homem na Bíblia, ele vivia nas maiores oposições que pôde viver como povo de Deus, contra um inimigo.
de uma oposição terrível que ele sofreu, mas por ele confiar no Senhor e tomar algumas atitudes essas que estabeleceram uma grande vitória, não somente a ele, mas para a sua casa, a sua família e toda a nação de Israel. Nós vamos falar hoje de Ezequias. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Dos versículos de número 20 em diante. 2 Crônicas 29, versículo 20 em diante. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Achou? Isso. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bois, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue, aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, pela expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e o profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som de instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou, quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. E tudo isto até findar-se o holocausto, tendo eles acabado de oferecer o sacrifício. O rei e todos que se achavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor, com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então disse Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graça, e todos que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. Todos que estavam de coração o quê? Dispostos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Agora versículo 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a sua graça e a sua bondade tem nos alcançado todos os dias das nossas vidas. Senhor, o que seria de nós sem a tua bondade? Se não fosse o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel. Pai, nós te louvamos, pedimos a tua graça, a tua direção nesse momento agora. Usa a minha vida,
que a tua palavra entre como uma espada de 2 gumes que vá até a divisão da alma e do espírito, discernindo com aptidão tudo aquilo que são, ó Deus, os mais íntimos, ó Deus, pensamentos, sentimentos dos que estão nos ouvindo, tanto presencial quanto rede social. Pai, em nome de Jesus, nos usa e a Ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ezequias, ele entendeu o propósito que Deus havia dado a ele. Qual era o propósito que Deus havia dado a ele? Ezequias foi um homem usado para transformação de todo o povo, a poderosa Judá. E a palavra de Deus fala que ele foi um dos homens que Deus usou para estabelecer um conserto, denunciar aquilo que era a contaminação e a imundícia. Presta bem atenção, né, nisso, essa informação. Quando Ezequias, ele assume o seu reinado, se me falha a memória, ele tinha acho que 20 e poucos anos de idade. O texto fala que a primeira coisa quando ele assume o reinado, Deus, veja só, Deus, ele trabalha com cada um de nós segundo o seu propósito. O coração de Ezequias era um coração voltado a Deus, e a palavra fala que ele fez o que era reto diante do Senhor. E a primeira coisa que Ezequias fez, ou uma das primeiras que ele fez, qual foi? Abrir a porta do templo. Você vai observar que o templo estava fechado, e por não haver a glorificação devida ao Deus que nós servimos, que Israel tinha e tem, havia uma grande multiplicação da imundícia carnal, havia uma multiplicação de apostasia, e isso se instalou no meio do povo. Consequentemente, a história narra que veio sobre Israel uma assolação, a perturbação, e o escárnio começou a fazer parte, essas características, da vida de cada pessoa de Israel. Por quê? Porque havia ausência da glorificação a Deus. Diz lá que Ezequias então ordena que seja reaberto o templo, e ele entendeu muito bem isso, porque uma terra que pertence, uma nação que pertence a um povo esse que não adora ao Deus a quem pertence, quem virá? Quem ocupará? Os deuses que não pertencem. E consequentemente o que acontece? Há deturpações, há contaminações, e Ezequias ordena exatamente, novamente eu falo, que seja removida toda a imundícia, a fim de que a glória de Deus ocupe o seu devido lugar no meio do povo, no templo, para que tudo voltasse ao normal. Eu não conheço uma pessoa que tenha essa prática, que o mal permaneça na vida dela. Que prática é essa? Quando nós entendemos o que a Bíblia fala, que somos o templo do Espírito Santo, nós começamos com uma vida diária de entrega, de sacrifício, de santificação. Mais ou menos assim. Tem muitos que amam a Deus, né? Mas o seu coração e o seu corpo, de segunda a quinta é da Souza Cruz, e de sexta a sábado, domingo é de Jesus. Então existem muitas pessoas, eu sinceramente, eu tenho aquela regra que uma vez um grande pregador, Deus usado por ele, falou assim: a partir do momento que eu conheci a Cristo,
e eu tive um real e verdadeiro encontro com Cristo, eu não consigo mais me adaptar com as coisas deste mundo. Eu estou completamente dado ao mundo como um lixo, mas para Deus um vaso de honra usado nas suas mãos. Então, hoje eu não peco porque eu não tenho, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu não peco porque o amor de Deus é tão grande sobre a minha vida, que o seu amor, ele coloca limites na minha vida, e eu sei dizer sim ou não para aquilo que é o mal na minha vida. Então Ezequias, ele entendeu exatamente isso, que sendo nós o templo do Espírito Santo, precisava haver uma restauração do altar de Deus no templo e uma verdadeira adoração no meio do povo de Israel. E eu quero declarar sobre a tua vida nesse mês 8, a glória de Deus vai entrar na sua casa como nunca entrou. A glória de Deus vai entrar na sua família como nunca entrou. Eu lembro uma época aqui na nossa igreja, nós estamos indo para o 4º ano, mas nesse interim, do 1º ao 4º ano, muitas palavras sérias e decisivas, Deus entrou com esta palavra e falando no nosso meio. Escuta, você vai ser julgado não somente por aquilo que você pratica no dia a dia, mas sim o que você reproduz dentro do seu coração. Quantas coisas e vezes que Deus se levantou nesta casa e falou: eu estava na mesa que muitas não estavam, eu ouvi a conversa que muitos não ouviram, eu vi coisas que muitos de fora não viram, e eu estou hoje decidindo, e Deus foi limpando e vai limpando, porque Deus não mistura a sua glória com a profanidade. Deus é santo, 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 e não cabe o profano no meio da santidade de Deus. Ou você entende, sabe o que é engraçado? Você vai na África, como eu já fui, você vai em alguns lugares em Salvador, como eu já fui, e conviver e saber de pessoas, tem gente da minha família que mexe com obras ocultas pesadas, e eles falam: nós não temos espaço algum, não admitimos que nós demos um passo, 1 milímetro fora do que a fulano, ciclano de cabeça fala para nós fazermos. Se a gente fizer, é pancada em cima da gente, são retalhados. Olha, se uma entidade, um demônio, fala para uma pessoa que a serve, ela desobedece, ataca com enfermidade, ataca com caminhos travados, ela vai atacando, e aí o que acontece? Você fala que você é templo do Espírito Santo, você fala que você é a sua vida de Jesus, você fala que a sua alma é de Jesus, mas você está no meio onde Deus não está. Você consome o que Deus já proibiu que não é para consumir. Como é que você fala que você é de Jesus, mas a sua referência ainda é Babel? Como é que você fala que você é de Jesus e você está dizendo que Deus está construindo a arca? O que Deus está construindo a arca? Deus está preparando a igreja. Deus vai agora não vai chover mais, vai cair fogo do céu, vai consumir o diabo e seus demônios e aqueles que o servem. Põe lá de novo, Apocalipse 13:8. Então como é que eu sei que uma pessoa ela é obediente e marcada por Deus e obedece? Como eu não sei? Olha o que diz lá: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que for morto desde a fundação do mundo. Põe no versículo 7. Olha, vamos entender. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Do que esse texto está falando? Está falando da ação do anticristo, que no momento virá sobre a terra e vai fazer o que no versículo 8? Quem vai adorar o anticristo? Todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida.
Então, o que ocorre? Às vezes a minha mente ela buga. Porque eu lembro uma época da minha vida, muito tempo atrás. Eu já tenho 52 anos de idade. Seus 20, 23 anos de idade. Aquela coisa do jovem, tudo aflorado, aquela coisa. Vontade disso, vontade daquilo. Mas era impressionante, irmãos. Quando eu era levado a pecar, eu ouvia claramente o Espírito Santo dizendo não. Entrava um temor dentro de mim, parece que tinham 200 anjos me olhando assim. Eu não entendo até hoje. Você está falando, ai, meu coração é de Jesus, minha vida. Escuta, Deus é ciumento. Ou é tudo dele, ou é nada dele. E nesse mês de agosto, você precisa limpar as imundícias que Satanás colocou na sua vida. Parece que eu estou assim, julgando uma história que você está podre, nojento, tudo sujo. Eu estou falando de chaveirinhos chamados pecados que você não tira da sua vida há muito tempo. Eu estou falando de coisas que você já se acostumou. Eu lembro que quando a gente foi na África, o primeiro dia é o dia que você fala assim, não vou aguentar. Porque lá, eles não usam desodorante. E o cheiro da axila e do chulé é muito forte. Aquilo entra, vai dando uma ânsia de vômito, você não consegue comer. Os 3 primeiros dias você não consegue comer. Depois do 4º dia você não sente cheiro mais nenhum. Por quê? Porque o seu organismo já se adaptou, se alinhou com aquilo. O pecado é assim. No primeiro dia te agride. No segundo dia você fica, mas depois que você vai achando aquilo que é tudo normal e você vai se habituando. No dia que a trombeta tocar, que você seja arrebatado e que o Senhor te leve. Sabe por que existe igreja na face da terra? Para você entender que é necessário se arrepender todos os dias. É necessário você estar perto de Deus todos os dias. É necessário, sabe por que tem Bíblia, Evangelho, Palavra? Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para que o teu eu seja esmurrado todos os dias e você declare, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você fala assim, o bispo não tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser, a minha vida é problema meu, a sua vida não é problema seu não, a sua vida é do mestre, não é sua. O dia que você entregou, então você não tem livre-arbítrio nenhum sobre a tua vida. Eu estou errado. Quem manda na sua vida, é Deus ou é você? Quem é o Senhor da tua vida? É disso que Deus está querendo falar com a gente. No dia, como é que o avivamento vem sobre nós? Como é que eu sinto a glória de Deus na minha vida? Quando tudo que estiver dentro de mim, Deus é capaz de dizer, me dá, e você pode dar a Ele. Então quando você tem a capacidade de falar assim, não para aquilo que sempre te enredou, te levou, e dizer sim tudo para Deus, se prepare para os melhores dias da tua vida. O que você não fez em 10 anos, você fará em 1 ano, porque é Deus na sua vida 100%. Agora qualquer coisinha te tira do sério. Qualquer coisinha, essas coisas eu não aguento. Aí fica difícil. Porque Deus está falando, hoje eu quero que você abra a porta do teu templo. Hoje eu quero que você traga a limpeza sobre a tua vida. Hoje eu quero entrar, aleluia, diz lá, que os levitas abriram, os que mais trabalhavam na época de Israel eram os levitas. Então os levitas foram lá, abriram o templo, limparam todos os ídolos dos altares, arrancaram tudo, jogaram água, limparam, deixaram purificado. E para isto acontecer, você viu ler o texto que nós lemos, que o povo deu ofertas, mas antes da oferta, o rei tinha dado outra oferta, para que Deus
Deus aceitasse, para que a glória de Deus voltasse, para que o nome de Jesus, o nome do Todo-Poderoso fosse glorificado. Irmãos, em nome de Jesus, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro serão os melhores meses da sua vida. Limpa a sua vida hoje. Nós fizemos jejum hoje o dia inteiro. E nós estamos em jejum entregando essa palavra. E o que esse texto que Ezequias fez? A palavra de Ezequias que fala que pela sua ação de entender, quando Ezequias assume o reino, vou repetir novamente. Quando Ezequias assume o reino, o que havia em Israel? Perturbação, escárnio e assolação. O povo de Israel estava assolado, perturbado e escarnecido. Ah lá, o povo de Deus, ah lá isso, ah lá aquilo. Eles estavam assim, sendo objeto de assobio, sendo objeto de escárnio, sendo objeto de assolação. Mas o texto fala que ele não mais aceitou a contaminação em Israel. E ele começou primeiro a limpar o templo. E quando ele limpou o templo, 3 coisas começaram a trazer sobre o povo. Primeiro, que a nação deveria ser santa. Ezequias sabia que sem santificação ninguém poderia ver a Deus, por isso deu uma ordem que fosse removida toda a contaminação e sujeira do templo, a fim de que fosse derramado diante de Deus um sacrifício agradável a Ele. Deus não aceita o sacrifício se nós não tirarmos a contaminação. Tire a contaminação da sua vida. Tire. Nós lemos o texto que os que servem ao mundo, os que obedecem ao mundo, são aqueles que o seu nome não estão escritos no livro da vida. Se o meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho escolha, porque Ele me escolheu. Aí eu te pergunto, faço uma pergunta: será que não vale a pena, aleluias, tirar a contaminação, tirar a sujeira, tirar tudo aquilo que te envolve para você morar com Ele nos céus por toda a eternidade? Será que não vale a pena dizer não ao diabo? Será que não vale a pena dizer não à contaminação, não ao pecado, não ao vício, seja qual for o tipo do vício? Será que não vale a pena? Ou não vale a pena? Então vai viver a vida como quer, que no dia que a trombeta tocar, a igreja será, aleluia, arrebatada, e você vai ficar, aí não, tudo bem, não tem problema, nem que eu vá para o inferno, não tem problema, mas eu vou viver minha vida como eu quiser, e lá haverá ranger e choro, o fogo vai queimar, as pessoas, elas não vão morrer, serão jogadas no lago de fogo, procurarão a morte, não aguentarão e não encontrarão. Será noite e dias, ou seja, por toda a eternidade, 24 horas, gritaria, escárnio, deboche, Satanás acabando com as pessoas, e não haverá morte, não haverá morte. Será que não vale a pena? Será que o samba não dá mais para parar? Não dá para parar no samba? Não dá para parar mais com o narguile? Não dá para parar mais com a maconha? Não dá para parar mais com o adultério? Não dá para parar? Não dá para parar. A Bíblia está falando que aqueles que não abandonam o pecado servem àquele que é o Deus desse mundo. E o Senhor está falando: hoje é dia de limpar o templo, hoje é dia de abrir mão da contaminação, hoje é dia de arrancar a imundícia. A imundícia é a fofoca, a imundícia é aquilo que fala por detrás também. Sabia disso? Não? Porque jamais Deus vai governar a sua igreja, jamais, nenhum ministério, Efraim, seja qual for, será governado pela indiferença dos que não concordam. Deus é santo, Ele é soberano, e sobre Ele está todo o seu governo, e os seus santos governam como Ele quer que governe. Ponto. Então, se você é de Deus mesmo, você vai viver uma vida de confrontos diário. E Deus está falando: a atitude de Ezequias para Israel foi uma atitude santa. Segundo, foi uma atitude de adoração. Ele queria muito mais do que um favor de Deus para o seu reino.
e para a sua vida. Ele queria exaltar e glorificar o Senhor, que todo o seu povo tivesse esta marca de adoração. Por isso, com os holocaustos e as suas ofertas, ele estava ensinando o povo que a prostração, a adoração, os cânticos a Deus era mais importante naquele momento da entrega da sua oferta. Então, aleluia, tenha primeiro uma vida de santidade, segundo, tenha uma vida de adoração, aleluia, a atitude de Ezequias, que esse mês seja isso na tua vida. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto, nós estamos entregando, aleluia, esta palavra. E a terceira coisa, que seja também a atitude de Ezequias, que seja na tua vida uma vida de restauração. Levante sua mão e diga assim: eu vou viver a restauração na minha vida, em nome de Jesus. A única coisa que arruinava o povo, a única coisa que trazia derrota, assolação, miséria, transgressão, perturbação e escárnio, a única coisa era o afastamento de Deus e o pecado. E diz lá que o povo estava totalmente arruinado por causa do pecado. O povo, e muitas vezes, irmãos, quando a gente fala pecado, o povo só dá duas coisas, né? Adultério e fornicação. Rancor, ira, raiva, tal. Quer ver o que é o pecado? Põe lá frutos do Espírito e frutos da carne. Acha para mim. Então Deus está falando, irmãos, os dias estão se findando. O mundo todo parou para ver o início das Olimpíadas lá em Paris. Todo mundo viu o escárnio que foi contra a santidade de Deus. O mundo viu, os religiosos, os que amam a palavra, viram o quanto o mundo já está sendo preparado, já está preparado para a vinda do anticristo. E nós, os santos de Deus, estamos vendo e achando que tudo é normal. Os tempos são outros. Sim, mas o nosso Deus e a sua palavra não mudou. Deus é Deus. Olha o que diz lá. O povo de Israel estava assim, ó, o templo fechado, né? Por isso que tem muita gente falando, que igreja? Não, eu sou a igreja de Cristo. Israel era a igreja de Cristo, mas não tinha um templo. Eles não entraram no templo para santificar Deus, entregar suas ofertas, e eles se corromperam. Não cai nessa palela aí não. Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. A Bíblia fala, o importante é congregar, congregue. Olha o que diz lá. Qual era o tipo de contaminação que o Israel estava vivendo? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Era isso que Israel estava vivendo. Estavam assolados, perturbados, escarnecidos, porque a ausência de Deus é o retorno à prática da carne. E Deus está falando, é necessário buscar uma restauração e você viver o melhor mês da sua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? É necessário uma restauração para você ter uma vida de adoração e de santidade. E eu declaro sobre a tua vida essa palavra, porque quando você se santifica, quando você adora, o Senhor te restaura. E o que começa a acontecer? Você será restabelecido ao propósito que Deus tem para a tua vida. Eu declaro essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Quando você volta ao primeiro amor, quando você volta, aleluia, diz lá que a oferta, os sacrifícios, os holocaustos, a adoração que foram entregues por Ezequias produziu um grande avivamento na terra de Israel, no meio do povo que também entregou a sua oferta a Deus. Aleluia, os cultos haviam cessado,
porque o templo estava fechado. A adoração havia cessado, porque os levitas estavam ausentes. A adoração não acontecia mais, porque eles tinham perdido a referência da santidade. Sabe por que eu tenho Deus na minha vida? Para não perder a santidade, a referência do que é ser santo. Eu preciso de Deus na minha vida, e quando eu tenho Deus na minha vida, eu sou restabelecido no meu propósito, no meu ministério. E eu declaro sobre a tua vida: pode faltar tudo, não pode faltar Deus na tua vida. E se Deus tiver, não vai faltar nada na tua vida também, em nome de Jesus. A segunda coisa, eu declaro: você vai, diz lá o Ezequiel, maior e o mais forte e praticamente invencível inimigo da sua época. Aleluias. Eu quero declarar sobre a tua vida: é o teu tipo de inimigo. Se ele é maior, se ele é mais forte e se ele é invencível comparado aos dos demais inimigos que muitos vivem. Mas eu quero declarar uma coisa na tua vida: aonde há santidade, aonde há adoração, aonde há entendimento, não tem como você não ter vitória. Aleluia. O diabo não pode tocar quem é um templo santificado. O diabo não pode vencer uma igreja que se santifica. E eu declaro sobre a tua vida, aleluia: repare a brecha da tua vida, repare a brecha, abra as portas do teu templo, fecha as portas para coisas que você dá acesso na tua vida. Porque, aleluia, para Ezequias, o maior da época era Senaqueribe. E eu declaro sobre a tua vida, nos dias de hoje, o que nós vivemos? Qual é o nosso maior inimigo da igreja de Cristo? É a apostasia. Qual é o nosso maior inimigo? A tribo do Abre-Salão. Não é o Absalão, a turma do Abre-Salão. Não concordo, sai abrindo. Não, qual é a nossa maior guerra hoje? Contra a santidade. Olha, irmãos, quem tem a santidade de Deus na sua vida, você pode chegar até diante de uma igreja que está a placa lá: o pecado aqui é liberado. Você não consegue pecar, porque maior é que está em você do que no mundo está. É disso que Deus está falando. Você pode ter, aleluia, a maior vitória de Deus na tua vida da última década, dos últimos 10 anos. Aprenda a se santificar, e o melhor de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. E para encerrar, a terceira coisa que aconteceu depois da santificação: primeiro, aleluia, o propósito de Deus foi estabelecido. O segundo, Ezequias obteve a vitória contra Senaqueribe. E em terceiro, diz lá, olha, põe lá para você entender o que aconteceu. 2 Crônicas 32, 7 e 8. 2 Crônicas capítulo 32, versículo número 7 e 8. Olha o que diz lá: sede fortes e corajosos. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que com ele está. Oh, glória! Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para nos guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então não bastou só entregar a oferta, não bastou só ir lá e entregar, mas a palavra foi principal. Porque estava o povo reunido, como nós estamos aqui agora. E diz lá que houve ânimo no coração do povo. Eu não sei o tamanho do seu inimigo, mas eu sei de uma coisa: ele já caiu por terra pela tua posição diante de Deus. Amém? E em terceiro lugar, diz lá que assim como Ezequias, você também terá as riquezas da glória abundante de Deus sobre a tua vida. Amém? Aleluias. Quando você receber as riquezas da glória de Deus, você terá uma vida abundante. Aleluia. Diz lá que ele foi próspero em todo o seu reinado, em todas as áreas da sua vida. Ele se tornou um homem mais bem sucedido em tudo e prosperou grandemente. Eram tão abundantes as riquezas e a glória do Senhor na vida de Ezequias, que quando, aleluias, mais tarde, quando fica enfermo, clama a Deus, e ainda depois de enfermo, Deus ainda acrescenta os dias da sua vida. Eu quero declarar sobre você que, aleluias, que a glória de Deus vai sobre a tua vida cair hoje, e você vai ter um mês abençoado. E se veio alguma sentença contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o teu casamento, seja qual for as situações que estão acontecendo, e o Senhor
Senhor está te dizendo: chama a minha glória para a tua vida, chama a minha presença para a tua vida, se santifique, porque eu vou te dar vitórias espirituais, aleluia. Você pode ganhar 200 mil por mês, você pode morar no melhor bairro aqui da região, você pode ter o melhor carro, ter o melhor cartão de crédito, viajar nas melhores salas VIPs do mundo, mas se você não tiver Deus, você é pobre, cego, nu e miserável. Você não pode ter nada disso, não ter carro, morar numa casa humilde, mas lá na tua casa tem Deus, você tem tudo, aleluia, porque aonde está Deus está, tudo acontece. E eu quero declarar para a tua vida: a tua régua não é os valores desse mundo, a tua régua é os valores espirituais. E a Bíblia fala: se você estiver em mim e eu estiver em você, tudo que você pedir crendo em meu nome, você vai receber em nome de Jesus Cristo. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Saia daqui hoje com essa palavra, como Ezequias, santificado, com uma adoração, um nível de entrega, aleluia, que você vai viver o melhor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Nenhuma teologia desta terra substitui um coração cheio da presença de Deus. Nenhuma teologia desta terra, nenhum parâmetro teológico pode vencer um homem cheio da glória do Todo-Poderoso, aleluia. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Receba hoje e tenha um mês de agosto abençoado em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Ezequias, ele entendeu que o reino não era dele, o trono não era dele, a riqueza que o reino tinha não era dele, o povo não era dele, tudo era do Senhor. E por causa dessa atitude, ele chamou Deus para a história, colocou Deus no lugar onde ele deveria estar, colocou Deus no trono de um povo, no meio de um povo onde ele pertence. E aquilo que era o mais impossível de acontecer, e aquilo que seria a sentença mortal para Israel, acabar com a história de Israel, você vai observar. Eu vejo várias histórias da Bíblia, mas o caso de Ezequias e de Esther, para mim, são as duas maiores histórias. De uma sentença que havia deliberada, de um posicionamento de jejum e oração, de um posicionamento de santidade, o que Deus estabeleceu. Quando nós rompemos com a negligência, quando nós quebramos com os vínculos dos nossos pais, tem luta na tua vida que você está colhendo, porque os teus pais plantaram e criaram vínculos, e você é herança genética. Só que Deus está falando: se você crê no poder da minha santidade e do meu sangue, todo vínculo familiar maligno será quebrado da tua vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você precisa estar em Cristo e não em crise. Esteja em Cristo e o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo do Senhor, venha sobre nós e que nós entendamos aquilo que Ezequias entendeu, santificando, limpando, purificando, adorando, entregando. Ó Deus, aleluias, a tua glória virá, a limpeza virá, a vitória em todas as áreas virão, e o teu nome será glorificado.
Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, e que, ó Deus, esse primeiro dia, o templo seja aberto, e que a tua graça, que o teu amor, que o teu Espírito Santo se faça presente na vida de cada família. Nós consagramos a ti, Senhor, este mês, e profetizamos um mês abençoado, um mês de portas abertas, um mês de respostas, um mês de vitórias, um mês de livramentos, um mês de escape, um mês de uma provisão como eles nunca tiveram, um mês, ó Deus, de surpresas boas, excelentes como eles nunca tiveram, um mês de negócios, um mês de novos trabalhos, um mês de portas abertas, um mês de empregos novos, um mês de salários, aumentos de salários novos, ó Deus, aleluia, porque aonde está a santidade o Senhor honra, aonde está a pureza o Senhor honra, aonde está, Senhor, a purificação, o Senhor se agrada e se faz presente quando o Senhor está. Prospera, multiplica, abençoa, tira os impedimentos, tira, Senhor, tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, tira tudo aquilo que está impedindo que a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso raciocínio, o nosso entendimento não consegue ver. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que passa desapercebido aos nossos olhos, tudo aquilo que passa desapercebido aos nossos ambientes, Deus, aos teus olhos não passa jamais, porque o Senhor é o ontem, o hoje e o amanhã, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, então vai limpando, vai tirando, vai estabelecendo a tua graça, a tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pai, aleluia. O mês de agosto aí fora é conhecido como o mês do cachorro louco. Pai, eu creio espiritualmente que o diabo vai ficar louco, porque chegou o tempo da liberação, chegou o tempo, ó Deus, da manifestação, chegou o tempo. Deus, se manifesta, se manifesta, se manifesta, faça a tua obra, tu és maior que tudo e que todos, eu te peço, ó Pai, faça a tua obra em nome de Jesus, derrama da tua graça, da tua unção, do teu Espírito em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos esse mês que chegou, te agradecemos, ó Deus, os dias que virão, e eu sei que o melhor teu está por vir. Em nome de Jesus, os nossos dias sejam cheios da tua graça, do teu poder e da tua bênção, em nome de Jesus, que eu declaro esta bênção, esta vitória sobre o teu povo. Amém. Pode dizer amém por isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Pode votar quem está, os intercessores. Deus abençoe. Você vai consagrar uma oferta desse mês. Você vai entregar uma oferta ao Senhor esse mês. Não importa o valor. Não importa. Quando você sela a palavra com uma entrega, você está dizendo: eu estou fechado com isso. Esta palavra está na minha vida, em todas as áreas. Então, na tela você tem um Pix, que é o nosso CNPJ. Nas paredes tem um QR Code, você pode dar a sua oferta eletrônica. Se você está com a sua oferta orgânica, quer dizer, em dinheiro, você pega esse envelope, fica de pé que eu quero orar para você e te abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a oferta na tua casa. Nós declaramos a tua bênção, a tua unção, Pai. Que nós sejamos como Ezequias, ó Deus, firmes e decididos a nos limpar, firmes e decididos a nos santificar, firmes e decididos a não sermos mais obra de escárnio, de assolação, de assobio, mas firmes e decididos a viver a glória da segunda casa, que é maior que a primeira. Que esta oferta que os teus filhos vão entregar seja uma oferta que traga, Senhor, a existência de um novo tempo para a vida deles. Que traga, ó Deus, portas abertas de um novo tempo na vida de cada um que aqui está. Nós consagramos a oferta, declaramos a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Que o teu nome seja glorificado. Nós consagramos a ti, declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Você que tem a sua oferta, você pode sair do seu lugar.
Quem tem no envelope pode entregar no gasofilácio. Em nome de Jesus. Amém? Culto do clamor, que dia que é? Amanhã. Se você tem algum pedido específico e não tem conseguido orar sozinho, a igreja de sexta-feira, essa primeira sexta do mês, está fazendo um culto de clamor. Se você quer viver algo mais assim, mais arrojado, no sábado, a partir de que horas? Das 9 da manhã nós vamos ter a consagração, jejum e oração. Então você venha, amém? Eu estabeleci aqui, de todas as quartas-feiras, o culto de oração. Mas eu tenho observado que, assim, as pessoas estão sendo muito roubadas nisso. Então nós vamos fazer o seguinte. Todas as terças termina o culto 9 horas. 9h10 a gente dobra os joelhos e nós vamos orar durante alguns minutos. Então todas as terças-feiras nós teremos, após a palavra, o momento da nossa oração. E a cada quinta-feira, hoje não, mas a próxima quinta, nós vamos fazer, quem quer ser discipulado, quem quer receber uma palavra mesmo assim, bem forte, de assim, no seu caráter mesmo, de você falar assim, não, eu quero ser crente de verdade, eu quero ter um caráter transformado, porque a gente estava fazendo toda segunda a cada quinzena. Então, a cada quinzena das quintas-feiras, você já vem preparado. Quinta que vem, a primeira, a segunda de agosto, nós vamos fazer o nosso discipulado depois do final do culto. É rápido. É coisa de meia hora que voa assim o tempo. E aí o que acontece? Eu reduzo o tempo da palavra, reduzo o tempo do louvor e a gente vai ter um tempo de qualidade da palavra. Amém? Posso ouvir amém? Então agora não tem desculpa. Então, vai ser dias de culto, discipulado e oração. Então, acabou. Eu quero ver você fugir agora. Aí nós vamos trocar ideia ali na sala ali. Estou brincando. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Amém, irmão? Então, eu estou acreditando nisso. O quê? Que você está com dificuldades de vir nos dias, fora os dias de culto. Então, nós vamos colocar dentro do culto. Então, vamos resolver o seu problema. Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Tchau, vai com Deus. Paz a todos.